Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e nesse tempo que a gente vai passar junto, a gente discute sobre como está a relação do jovem com a CLT, né, com a carteira assinada. Será que eles têm desejo ainda de assinar essa carteira? O empreendedorismo fala mais forte? E como ficam as empresas para conseguir mão de obra? A gente também conversa sobre o aumento da expectativa de vida, principalmente das mulheres, e o que é preciso observar para ter qualidade de vida nesse tempo que foi expandido de vivência. Nas reportagens, você confere no quadro Papo Saúde como a asma é uma das situações que mais levam à hospitalização no SUS, e ela fica bastante frequente nesse período em que a gente tem muita oscilação de temperatura, e também uma iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso que num projeto de extensão oferece aulas preparatórias para quem vai prestar o Enem. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir o programa que a gente preparou com muito carinho para você. As mulheres brasileiras estão vivendo cada vez mais, mas a grande pergunta já não é apenas quantos anos vamos viver, e sim como queremos viver esse tempo a mais. Envelhecer com autonomia, saúde física e emocional, manter relações afetivas, cultivar um propósito e uma rede de apoio são fatores que fazem toda a diferença para que a longevidade seja de fato uma conquista. E é sobre esse novo olhar para a longevidade feminina que nós vamos conversar agora com a médica geriatra Lívia Caporossi. Lívia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouquinho mais sobre envelhecimento, qualidade de vida, como que a gente organiza tudo isso, né? A gente tem visto a expectativa de vida aumentar, mas a gente passa a se perguntar como é que a gente vai vivenciar esse tempo a mais com qualidade. E aí eu te pergunto, Lívia, você como geriatra, é possível que a gente faça um planejamento desse envelhecer? Michele, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Michele, inclusive tudo que você falou é perfeito e muito pertinente. O envelhecimento ele deve ser sim planejado, né? E nós temos condições para isso. Isso que você falou também achei muito legal, que realmente nossa expectativa de vida vem aumentando. As mulheres normalmente vivem mais do que os homens, né? Em média 6 anos, mais ou menos. E não significa envelhecer, você pode até envelhecer, viver 80, 90 anos, mas a que custo, né? Você está envelhecendo com autonomia, com independência, com saúde mental, qualidade de vida. Então, nem sempre o envelhecer é só o caminho correto, né? Você precisa ter uma qualidade. E o planejamento faz parte de tudo isso. Dos cuidados. Isso. E aí, quando a gente pensa nesse planejar, né? Por onde ele passa? A geriatria ajuda a pensar nesse processo, né? E a partir de que idade a gente pode ir ao geriatra? Começar, né? Não existe uma idade fixa, né? O ideal é que a gente comece a planejar o quanto antes. Então, esse planejamento, o ideal seria se a gente já pensasse desde a infância, passa pela adolescência, gestação, e aí menopausa, né? Enfim, a gente vai envelhecendo. Então, cada fase merece a sua atenção. E esse planejamento, então, ele deve ser contínuo. Eu costumo dizer que existem 5 pilares para esse desenvolvimento desse planejamento do envelhecer. O primeiro parece clichê, mas não é. A alimentação, né? Existem vários estudos, até falando sobre uma dieta do Mediterrâneo, não sei se você já ouviu falar, que na verdade não é uma dieta, né? É um estilo de vida saudável. Esse estilo de vida, ele está associado a uma redução de mortalidade geral e cardiovascular em 30%. Então, ele tem relação com longevidade. E o que essa alimentação, ela prioriza? Alimentos de verdade. Então, eles comem muito pouco alimentos industrializados, poucos laticínios e muita comida de verdade. Então, é legume, verdura, proteína em todas as refeições, comida mesmo. Então, esse é o principal planejamento e não adianta a gente falar, vou fazer uma mudança drástica, vou comer a partir de agora e ficar 6 meses comendo assim. Isso é um contínuo, né? É um comportamento de vida mesmo. É um comportamento de vida, um estilo de vida, que precisa ser iniciado o quanto antes. Então, a alimentação. O segundo pilar, e um dos mais importantes, exercício físico, né?
E aí é importante todos os tipos de exercício, tanto treino de equilíbrio, força, aeróbico, né? Cada um tem sua função. Uhum. E a gente sabe que o músculo, ele não é só pra gente andar, né? Também para isso, mas o músculo, ele é um tecido metabolicamente ativo, então ele nos previne também de outras doenças e nos dá autonomia, né? Então, quanto mais reserva muscular a gente tiver, melhor. Então, sempre fazer exercícios, de preferência combinado, sempre exercício resistido, né? Que é o que vai nos dar uma reserva muscular. Se a gente for pensar, mais do que eu fazer uma poupança de dinheiro para o envelhecimento, é uma reserva de músculo. Porque ele vai te dar independência, você não vai ficar dependente de outras pessoas, né? E se você passar por alguma doença aguda, como uma cirurgia, um câncer, uma pneumonia, você vai ter reserva para passar melhor por aquele período. Porque naturalmente esses problemas já causam uma perda de massa muscular. E com o envelhecimento, a gente começa a perder massa muscular desde os 40 anos. A gente perde números de fibras. Então, assim, o que você tem ali, o que sobra, se você não faz nada, começa a ter por desuso, elas hipotrofiam. Aí Então, é que a gente tem a sarcopenia. E aí a gente pode evoluir com sarcopenia. E a mulher ainda entra na menopausa, ainda fica pior. Então aí vem a sarcopenia, osteoporose, inflamação crônica, e aí é um problema. Então a gente precisa evitar que isso aconteça. E a atividade física, ela vai muito além da estética, ela tem todas essas funções. O terceiro pilar, que eu acho que também é muito importante, é sono, né? O sono, ele é importante para várias situações. Ele limpa o cérebro, é o momento que a gente consegue organizar as memórias, faz a limpeza do cérebro. A gente consegue descansar a musculatura que trabalhou no dia anterior. Então, ele tem várias funções. Tem vários estudos também mostrando que quem dorme menos do que 7 horas por noite tem um aumento da mortalidade geral. Então, dormir bem também é uma situação importante. E é um desafio também que se apresenta na menopausa, né? É um desafio. É um desafio. Muitos idosos reclamam que não dormem bem. E aí a gente tem que entender o que realmente está levando ele a não dormir bem, né? Muitas vezes não faz uma boa higiene do sono, muitas vezes tem ansiedade, preocupações excessivas, uso excessivo de telas. Então tem várias situações que, se forem cuidadosamente analisadas, a gente consegue gerir, né, e melhorar, às vezes sem nem remédio, a gente consegue já melhorar. Isso impacta muito, inclusive em Alzheimer, né, a longo prazo. O quarto pilar também é muito importante, é o que tem se falado muito hoje em dia, saúde emocional, relações interpessoais e isolamento social. Infelizmente, muitos idosos acabam ficando sozinhos, né? Conforme vai passando, os filhos estão trabalhando, netos estudando, e eles tendem a ficar mais sozinhos. E esse isolamento social, ele também tem se mostrado um aumento importante da mortalidade. Então, tem várias situações que a gente pode prevenir e melhorar isso. Hoje em dia, graças a Deus, temos a tecnologia, né? O WhatsApp tem nos ajudado muito a trazer quem está de longe para perto. Então, a gente consegue falar por vídeo, pelo WhatsApp, mas claro, a tecnologia não substitui o acolhimento, né, pessoal, mas ajuda para quando não dá. E outras coisas que a gente pode fazer é colocar esse idoso, né, incentivar, né, a entrar em grupos de igreja, grupos na musculação, na academia, na caminhada, fazer novas coisas, então aula de pintura, um curso de uma língua diferente, curso de música, enfim. Introduzir esse idoso mais para a sociedade e também trazer mais para perto, isso muda muito, melhora. Esses idosos normalmente com isolamento social, eles têm pior sono, ansiedade, aumenta o risco cardiovascular. Então, isso tudo gera um impacto bem importante. E o quinto? E o quinto são as prevenções, né? É importante a gente lembrar também que a gente precisa fazer algumas revisões, que a prevenção
é sempre, né, melhor do que esperar a situação acontecer. Então a gente tem, além de exames que a gente faz, né, anual ou semestral, não só de sangue, como exames de imagem, também a gente sempre, na consulta geriátrica, a gente sempre avalia risco de quedas, como é que tá a alimentação, se tá com risco de desnutrição, a gente avalia a cognição, humor, então tem várias situações que devem ser avaliadas todos os anos, né? Uhum. E as vacinas. As vacinas também são um componente importante porque evitam infecções agudas que podem gerar internações. Então a gente tem vacina contra pneumonia, herpes zoster, hepatite, tétano, covid, influenza. Então a gente tem várias vacinas que também devem ser cumpridas. Existe um calendário vacinal específico para o idoso, acima de 60 anos, assim como tem da criança, também tem do idoso, porque a imunidade muda, né, com o envelhecimento. Então a prevenção também é importante. Você falou para a gente da importância da convivência, né, do não isolamento. E a gente vê também um movimento, Lívia, de que a população idosa, ela tem, mesmo na aposentadoria, se mantido no mercado de trabalho e, quando não numa relação, por exemplo, de CLT, tem buscado empreendedorismo. O Sebrae até tem uma linha para trabalhar na capacitação dessas pessoas, para dar esse suporte, né? Para incluir, exato. Mente prateada, ideia de ouro, que é o mote dessa frente de trabalho do Sebrae. Isso também se apresenta de forma cada vez mais recorrente, uma vez que, se a gente olha com um olhar de planejamento, como a gente está falando, a permanência no mercado, ela fica mais acentuada? Olha, com certeza. Quando eles entram na aposentadoria, eles entram em depressão, porque muda muito, era muito ativo e de repente se vê preso em casa. Então, planejar manter um mercado de trabalho ativo, né, manter trabalhando, inclusive, temos vários idosos, igual você falou, trabalhando ativo, isso faz muita diferença. Muita diferença na parte cognitiva, na parte emocional, você tá ali, você tá ocupado, né, você se sente útil. Então, é importantíssimo, é fundamental. E lembrar que isso mesmo que você falou, que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, né? A gente tem idosos, às vezes de 60 a 70 anos, que já estão acamados, mas a gente tem de 90 anos que estão correndo maratona. Então, assim, como você planejou, claro, nem tudo está nas nossas mãos, mas dependendo do seu planejamento e de o que você executou ao longo da vida, vai fazer muita diferença lá na frente. E se você se planeja tentando manter uma saúde, né, manter o trabalho ativo, isso, nossa, faz muita diferença. E você falou da parte emocional como um dos pilares também que devem ser observados nessa qualidade de vida no envelhecimento. E a gente vivencia, infelizmente, ainda um processo de etarismo, que é quando existe essa discriminação pela idade, né? Como que a gente lida com isso, Lívia, né? Você que está lá no consultório, recebe relatos a respeito, como é que é essa vivência? Olha, a gente tem que tomar cuidado até para não deixar passar casos de violência mesmo contra o idoso, sabe? Porque às vezes essa discriminação pode passar até meio despercebido, mas como uma violência psicológica, né? Infelizmente acontece, né? Não é uma coisa incomum. E uma das situações que eu acho até mais tristes, que às vezes a pessoa nem sabe que ela está praticando esse etarismo, mas é dizer assim, ele já tem 80 anos, para que ele vai fazer tal coisa? Tipo, por exemplo, um aparelho auditivo. Ou para que ele vai gastar na academia com personal se ele já tem 80 anos, ele está perto de morrer? A gente não sabe quem vai morrer, né? Não é a gente que toma conta. Às vezes a gente tem pessoas com 30 anos que morrem antes do que um de 90. Para morrer basta estar vivo, né? Basta estar vivo. Então eu acho que é importantíssimo a gente ter noção de que a gente está lidando pensando em qualidade de vida. Ninguém foca em aumentar a expectativa de vida. O nosso foco maior é qualidade de vida.
Então, manter um idoso ouvindo bem, tendo boas relações, comendo bem, praticando exercício. Isso vai impactar até na vida da família. Se esse idoso, por exemplo, se ele tem um AVC e fica dependente, o impacto é muito maior. Uhum. Então, assim, existem essas discriminações, infelizmente, que a gente tem que combater sempre. A gente estava falando sobre a mulher viver mais que o homem, né? E aí, se a gente olha para esse contexto do isolamento que você estava dizendo, se o meu companheiro morre antes de mim, esses filhos já saíram de casa, muitas vezes a minha dedicação era para cuidar dessa relação. A gente tem também esse fator da viuvez como um agravante para as mulheres idosas? Tem. Isso impacta muito, sabe? Principalmente quando elas preenchem a vida cuidando de alguém, sabe? E aí, de repente, elas perdem a pessoa que elas estavam cuidando, porque a mulher tem muito isso de cuidar, né? Então, assim, é importante a gente cuidar dessa mulher, ressignificar esse luto e trazer ela para outras atividades, né? Que ela não tinha costume de fazer antes. E até me puxou uma situação que a mulher, já que a gente tá falando realmente de longevidade feminina, a mulher, ela tem muito isso, ela nunca acha tempo para ela, né? A vida inteira é sempre o outro. Ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida do pai, da mãe, mas ela nunca acha tempo para ela. E isso vai gerando, não é que ela não percebe que ela precisa de cuidado. Isso vai gerando uma carga de estresse. E eu acho que é importante a mulher entender que isso não é egoísmo, cuidar de si, né? Ela precisa cuidar dela, até para ela conseguir cuidar das outras pessoas. Para ela ter uma boa saúde e conseguir cuidar das pessoas, ela precisa estar bem. Então ela tem que se olhar em primeiro lugar. Você falou pra gente, Lívia, da importância da prevenção, dos exames, dos check-ups, né? Essa mulher, ao passo que ela vai envelhecendo, o que ela fica sujeita a desenvolver, até por essa mudança hormonal que acontece na chegada desse climatério, né? Quando ela vivencia a menopausa. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso. As doenças mais prevalentes que a gente tem na mulher, na hora que ela começa a entrar na menopausa, que ela começa a envelhecer, são o risco de sarcopenia, osteoporose e as doenças cardiovasculares. Hoje, né, no Brasil e no mundo, as doenças que mais matam, tanto homem quanto mulher, são as doenças cardiovasculares. Em seguida vem as neoplasias, né? A primeira neoplasia mais comum é a de pele não melanoma, depois na mulher, mama e intestino. Então, essas prevenções, elas devem ser feitas. Então, na mulher a gente faz a densitometria, a mamografia, a colonoscopia. Então, são exames, rastreio de câncer de colo de útero, são exames que são bem documentados, que a gente faz anual. Anual não, né? Colonoscopia não é anual, né? Cada um no seu ritmo. E dependendo também dos fatores de risco individuais de cada um. Mas a gente, pelos estudos, a gente consegue prevenir, assim, prevenir não, pegar em fases iniciais, né, porque exames não são preventivos, exames são rastreios, né, então quando esses exames são realizados, a chance da gente pegar uma doença numa fase inicial e poder tratar é muito melhor do que você pegar uma doença já mais avançada, e aí o tratamento fica muito mais difícil. E por que a gente tem uma acentuação do risco cardiovascular? Né? Você pode explicar pra gente isso? Posso. A mulher, ela é privilegiada nesse sentido. O estrogênio, ele é um hormônio que ele tem benefícios cardiovasculares, ele é preventivo. O homem não tem, né, esse nosso privilégio. Mas aí, quando ela entra na menopausa, com a queda do estrogênio, a gente tem um aumento. Infelizmente, ao longo dos anos, aí vão se aumentando o risco de infarto, de AVC, obesidade. E aí é por conta desse quadro... Dessa queda do estrogênio. Exato. Que seria esse protetor natural da mulher. E me diz uma coisa, Lívia, a gente estava aqui desenhando todo um contexto para que a gente possa, de alguma maneira, manejar essa velhice com mais autonomia, com mais qualidade de vida. E a gente falava muito
da importância de cuidado emocional dessa mulher, né? E você citou, a mulher nunca pensa que ela tem tempo para ela, porque ela sempre está colocando a sua atenção nos outros, né? Mas o que são coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia que dão esse respiro e que se traduzem em cuidado com a gente mesmo? Olha, além de tudo, né, vai muito do que cada mulher gosta de fazer. Então, tem mulher que gosta, por exemplo, de ir ao salão, tem as que não gostam, mas tem mulher que gosta de uma massagem, fazer respirações, mas o principal que a gente sabe que mais muda mesmo é atividade física, uma boa alimentação. A gente sabe que a saúde intestinal é importantíssima para a gente estar com a cabeça boa também. Então, a mulher, para ela se cuidar, ela tem que se perguntar: o que eu gostaria de fazer por mim, que eu me sentiria bem? Às vezes é ir no shopping, comprar uma sandália, mas às vezes é só ficar em casa e assistir um filme, né? Então, se dar o luxo de poder fazer alguma coisa por si sem sentir culpa, né? Se priorizar. Então, o que eu gostaria de fazer hoje? Eu gostaria de comer uma comida gostosa, ou só ficar quietinha deitada, ou sair para conversar com alguém. Então, é importante a gente se colocar, mas principalmente entrar nos pilares que a gente falou. De dormir bem, de comer bem, de exercício. Você estava falando pra gente que pode acontecer uma desnutrição nessa fase em que a gente entra, que, vamos dizer assim, somos considerados idosos. Por que isso acontece? E aí eu vou te perguntar, porque assim, a minha avó, a gente vê muito isso. Ela já não tem mais uma tolerância para determinados alimentos, ela tem uma preferência por determinadas coisas que muitas vezes não propiciam a ela o que deveria Cuidado, né? O que deveria estar na alimentação diária, né? Então, o que acontece e como que a gente maneja isso? Olha, são muitos fatores envolvidos, sabe? Tem muitas doenças crônicas que alteram muito o metabolismo. Então, tem, por exemplo, pacientes com diabetes descompensado que começam a emagrecer. Tem a própria inatividade física, pessoas que fumam muito começam a desenvolver mais sarcopenia. Então tem várias doenças, infelizmente, que levam a uma perda de peso, importante. E aí entra também a parte de perda de apetite. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar. E a perda de apetite, ela tem várias vertentes também pra gente avaliar. Então, às vezes é um dente que não tá bem posicionado. Pode ter boca seca, algumas pessoas, alguns remédios, algumas doenças causam boca seca e aí não dá prazer em comer. Às vezes é porque come sozinho ou é comida esquentada. Então assim, são vários fatores que a gente tem que avaliar. Se a gente não encontrar nada, aí a gente tem que tentar entender se tem algum remédio que diminui o apetite, se tem alguma doença que está descompensando e fazendo perder mais massa muscular do que consegue comer, que algumas coisas induzem a catabolismo. Então são várias situações que a gente realmente precisa avaliar, que são, às vezes, um pequeno detalhe, a gente consegue ajustar e consegue melhorar, fazer toda a diferença. Lívia, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição nessa conversa. Michele, obrigada pelo convite. Espero ter conseguido, né, passar um pouquinho, né, de informações. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Que as mulheres se priorizassem, cuidassem de si mesmas. E assim, não precisa fazer uma mudança radical. Por exemplo, eu tô comendo mal, não tô fazendo exercício, não tô dormindo. Um pouquinho que você mude de forma contínua vale muito mais do que você fazer uma mudança rápida que dure pouco tempo, né? Uma mudança que não for consistente. Então, adote pequenas coisas que você consiga resolver. Se tiver que fazer uma poupança, que seja de músculo, não é estético, é saúde. E a gente não prioriza aumentar a expectativa de vida, isso não é a prioridade, não é viver mais, mas sim
ter qualidade, independência e autonomia. Esse é o principal. A hora que a gente vai, não é a gente que define. Exatamente. Obrigada, Lívia. Obrigada, Michele. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, primeiro apertão, primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível sim romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Aqui em Mato Grosso, a vítima tem vez e o agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesma. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite. Antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. Conquistar um emprego com carteira assinada era o principal objetivo de quem entrava no mercado de trabalho. Hoje esse cenário está mudando. Cada vez mais jovens sonham em abrir o próprio negócio, trabalhar de forma independente ou transformar uma habilidade em fonte de renda. Ao mesmo tempo, as empresas precisam se reinventar para atrair e manter esses novos profissionais que buscam mais flexibilidade, autonomia e propósito na carreira. Mas essa mudança representa de fato um afastamento da CLT? É sobre essas transformações que nós vamos conversar agora com o economista Jonil Vital de Souza, que nos ajuda a entender como o comportamento das novas gerações está redesenhando o mundo do trabalho. Jonil, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente entender um pouquinho mais essas mudanças nas relações de trabalho com o ingresso dessa geração batizada como Z nesse universo, né? É real que eles têm uma preferência por empreender do que por um vínculo trabalhista pela CLT, né? O que a sua experiência traz para a gente? A estatística diz que sim, né? Então, a gente está numa situação assim, de evolução econômica das relações trabalhistas e que demonstra que eles, a princípio, têm esse interesse de empreender. Mas talvez também a gente não pode descartar a possibilidade que isso vem pelo desinteresse da formalização. Que a formalização geralmente você propõe muitas regras, você não tem uma perspectiva de carreira, de investimento naquele setor e ao mesmo tempo valor de salário pequeno. E você não tem liberdade, é bastante rígido. Então, creio eu que combine uma coisa com a outra. Combina os avanços da tecnologia, dos aplicativos, do celular, por outro lado também com a relação trabalhista antiga. Só para você ter uma noção, as regras de CLT, elas reportam a época de Getúlio Vargas. A CLT foi promulgada em 1943, ou seja, mais de 80 anos atrás. Então, o mundo mudou bastante e as regras mudaram muito pouco. Agora que nós estamos vendo, por exemplo, a discussão da taxa de 5x2, né, a possibilidade de descanso. A escala 5x2, né, que está em discussão no Congresso. Exato. Mas Jonil, quando a gente olha para essa questão dessa maior independência que se busca, né? E também, por outro lado, uma maior perspectiva de rentabilidade, né? Ou de um maior ressarcimento por aquilo que se faz. A gente não tem que pensar também que talvez o fato das empresas não olharem para a forma como estão oferecendo essas vagas, esses salários, é também o que representa esse movimento? A gente vê com uma certa precarização das relações trabalhistas e com relação à segurança. Então, se por um lado, talvez assim, o jovem ou as pessoas que têm um espírito mais empreendedores, eles se veem assim, nessas possibilidades das diversas formas de trabalhar sem patrão, sem carteira assinada, com liberdade de horário, mas tudo tem pró e contra, né? Então tem consequências dessa atitude. Você tem uma liberdade de horário, você faz seu horário, seu turno de trabalho, mas por outro lado também você não tem certas seguranças. E isso é o que a gente fala.
Porque, às vezes, o mesmo patrão que ele reclama que o jovem não quer a CLT, preferindo a pejotização, por outro lado, também oferece muito poucas perspectivas. E, assim, algumas pesquisas que a gente verifica, a pessoa jovem, o salário é importante, mas ele vem em segundo lugar. A questão de uma perspectiva de carreira, de uma perspectiva profissional bem antes. E, às vezes, esse engessamento das relações trabalhistas tradicionais não permite que esse jovem, que esse trabalhador, que esse empreendedor visualize isso. Aí ele vai entre uma coisa, digamos assim, não tão boa e outra coisa também não tão boa, pelo menos ele tem a liberdade. Então, é preciso rever todo o sistema, rever as relações, e assim, com uma certa urgência, porque esse fenômeno é um fenômeno mundial. E assim, também tem uma outra situação que se pega muito depois da pandemia, as pessoas também elas querem ter mais uma certa liberdade, né? Tem, digamos assim, mais levam muito em consideração a qualidade de vida. Você poder, o trabalho não é mais o centro da vida. Exatamente. Né? Trabalho, então você também tem que ter um espaço para lazer, uma liberdade, tudo aquilo ali. Então, tudo é preciso rever essas relações. E aí acontece, paradoxalmente também, que realmente as empresas, no momento como o Brasil está, que você tem quase pleno emprego, e as pessoas não estão muito com vontade de ficar fixadas em determinado lugar com compromisso rigoroso, rígido, elas têm dificuldade de repor um empregado, né? Então o empregado vai falar assim, não, por isso eu não quero ficar, né? Não está sendo muito atraente. Então, e a rotatividade é muito grande, né? Exatamente, você tem uma possibilidade, também você tem um engessamento. Agora, a gente tem perspectivas, que quando a gente fala assim que a relação de trabalhistas ou patrão-empregado, mesmo a tradicional, pode evoluir. Por exemplo, no Estado, muitas empresas têm dado a possibilidade do home office. O home office, a pessoa pode trabalhar em casa, já permite uma economia de deslocamento, né? O tempo que você gasta. Você imagina assim, em Cuiabá, que é uma cidade média, um trabalhador que mora no pé da 90, para ele trabalhar no centro, ele vai gastar praticamente 1 hora para ir e 1 hora para vir, ou mais, né? Então, esse tempo de transporte, de repente, poderia ser. Agora, é evidente que nem todas as atividades podem estar sujeitas a um home office, por exemplo. Mas você pensar possibilidades de você inovar ou de você criar atrativos é essencial para essa parte do emprego formal que as empresas também necessitam, né? E Junil, quando a gente, olhando alguns estudos também, fala-se muito sobre essa geração precisar visualizar um propósito naquilo que faz. E muitas vezes o trabalho não é visto só como uma geração de renda, né? Ele precisa ter um propósito. É isso que falta também para atrair esses jovens? Realmente é isso que realmente falta, porque o mundo mudou bastante. Então, na esteira do que você disse, por exemplo, antigamente o sonho era você começar a trabalhar, comprar seu carro. Hoje em dia, uma parte grande dessa geração, ela prefere alugar o carro, não precisa comprar aquela coisa, ter aquele bem. Então tem que ter outras atratividades. Você tem que propor um projeto de futuro, digamos, né? Eu quero sim trabalhar, quero ter minha renda, mas quero fazer uma coisa que eu goste. A empresa tem que dar uma perspectiva, talvez aquela relação patrão que não anda, empregado que obedece, nem seja tão atrativo, né? Então a pessoa também tem horário para lazer, tem horário para sonho, para projetos, para sentir que está evoluindo numa carreira. E para os jovens é muito importante. Então, há de se pensar de forma geral que essa relação trabalhista tem que evoluir, de ambos os lados, né? Por outro lado, também, a gente sempre fala assim, tá bom, você tem uma liberdade, o mercado é assim, tem muitas perspectivas, né, das pessoas que são autônomas. Só para ter uma noção, hoje, por uma estatística recente, de cada 10 trabalhadores, 2.000, de cada 100, 25 já estão trabalhando por conta própria. Mas você também tem essa precarização. Por exemplo, se você cai doente, se você sofre um acidente, e aí? Os seguros de emprego, né? E a aposentadoria futura, ou então você não tem direito a férias. E às vezes, assim, trabalhar por conta própria requer, às vezes, até muito mais esforço, porque você não tem hora extra, você de repente vai trabalhar 8 horas, 6 horas, você vai trabalhar 10, 12 para manter uma renda. Então, tudo é questão de muito ser avaliado, tá? E aí, a gente também tem que pensar assim, na parte do Brasil, da política brasileira mesmo, numa questão que pega bastante, que seria a distribuição de renda, de fato. E o trabalhador também merece ser bem empregado. Por outro lado, o fornecedor de emprego, o empregador, também ele tem um custo elevado com previdência. Qual que está o cerne? O cerne está talvez também nas relações trabalhistas de governo, porque você tem que recolher, por exemplo, de um salário de R$3.500, o empregador ele recolhe quase 3.000 de custo.
Fundo social, fundo de garantia, INSS, sistema S, etc. E o empregado vai ter 95 de desconto. Então, a gente tem que pensar o Brasil também nesse sentido. O custo do Estado realmente é um custo elevado. Tudo isso tem que ser jogado numa mesa de discussão para a gente ver que ponto que é o melhor na carga da legalização do funcionário e que ponto também que o empresário possa pagar um melhor rendimento para o empregado, mas, por outro lado, também na melhoria da produtividade do trabalhador brasileiro. Porque a gente vê que muitas das pessoas que se aventuram no empreendedorismo, nesses sites de entrega e tal, param da evolução do estudo. Então, você melhorar a capacitação é essencial. Então, o nível de produtividade do trabalhador brasileiro acaba sendo baixo. Então, há necessidade de investimento por parte do próprio empregado, do empregador, do governo brasileiro. Então, a produtividade do Brasil tem que melhorar para poder você realmente ter uma renda mais compatível. Agora, nesse contexto todo que você desenhou para a gente, Jonil, vamos adicionar o aspecto do envelhecimento da nossa população. Porque a gente sabe que essa configuração no Brasil tem mudado, né, com a inversão da pirâmide. Esse novo modo de estar no mercado de trabalho também impacta na questão da aposentadoria e na manutenção das pessoas que hoje já estão vivenciando esse período? É uma questão que é bom colocar e que realmente ela já tem um impacto e esse impacto vai agravar. Por quê? Porque a previdência social nada mais é do que você contribuir durante determinado período para chegar lá na frente, no futuro, você aposentar e poder gozar daquilo, usufruir daquele custo, de toda a contribuição que você deu para a sociedade na produção durante sua vida profissional. O que está acontecendo agora é que com a pensionização, então com as pessoas sendo cada vez mais autônomas, a geração atual ela não está muito predisposta a contribuir para o sistema previdenciário, que é o sistema geral, para ela só poder usufruir daqui a 20 anos ou 30 anos, e ela nem sabe se vai estar viva ou tá. Então, é uma questão que tem que se ver. Nos últimos anos, o Brasil já fez umas 4 ou 5 reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, e ainda assim, o fato da população estar mudando bem mais, né, que vivia há 20, 30 anos atrás, é um lado bom, mas também tem um lado que é o financiamento disso aí. Então, rever, algumas medidas já foram tomadas, mas rever as regras de aposentadoria, as regras de contribuição. Então, o sistema está se prevendo quase que uma crise. Então, o Brasil vai ter que fazer uma nova reforma, tá? E vai ter que buscar mecanismos que você faça com que o sistema seja viável. Porque aconteceu, por exemplo, em alguns países, como logo depois da pandemia, na Grécia, na Espanha, onde o sistema praticamente ele não deu conta de pagar os aposentados. Agora, você imagina, se acontece, se o sistema não for bem gerido. Você imagina uma pessoa que já trabalhou a vida inteira, aposentou, está por 70, 80 anos, e de repente o governo ou o sistema não consegue pagar aquilo para ele, de onde vai vir a manutenção? E a gente está falando do Brasil, que é um país ainda que a desigualdade de renda é bastante grande. Então tem que se pensar em tudo isso. E realmente, a situação atual, apesar da gente estar numa situação de pleno emprego, mas como quase entre os jovens, só para você ter uma noção, de cada 10, 6 preferem ou estão trabalhando de forma autônoma. Ou seja, não estão contribuindo diretamente. É mais da metade. Mais da metade. Né? E a atração para isso está dessa forma. Agora, a gente tem que ter em mente também que eu tenho que falar assim, olha, peraí, mesmo sendo assim, digamos assim, autônomo, mas a capacitação é necessária, a melhoria da produtividade é necessária, porque quando você entrega um acidente de moto, por exemplo, que é um custo do país. Se você vê os números de hospitais ortopédicos, 90% praticamente é atendimento de acidentes com moto, com entregadores, etc. Então isso é um custo do país também. Então é necessário a gente rever todo o sistema. Jonil, quando a gente pensa nesse jovem que hoje prefere empreender, prefere estar autônomo, isso também traz uma dificuldade, porque assim, hoje a gente sabe que existe o etarismo. Sim. Né? Então, cada vez mais que o tempo passa, a inserção no mercado é mais difícil. Então, se em determinado momento esse jovem considera que ele quer entrar de volta nesse mercado, com uma formalização de assinatura de carteira,
Isso, com o passar do tempo, vai ficando mais inviável se a gente olha por essa perspectiva da idade? Fica. Realmente, a menos que os especialistas em RH, eles mudam tudo isso, vai ficando mais inviável. Porque se você se insere muito tarde no mercado de trabalho, você vai ter uma dificuldade. E não é apenas da questão de colocação, de seguir a evolução, por exemplo, da tecnologia, né? Mas você tem todo esse período, essa situação aí que prejudica. Agora, por outro lado, também os gestores de RH têm que perceber que você tem nichos de empregabilidade. Por quê? Porque sabe como essa população mais envelhecida, ela vai aumentar, então também você tem que chegar e falar assim, olha, eu lembro de uma rede de supermercado aqui em Cuiabá que ela andou entregando pessoas de certa idade, para chegar lá daquela credibilidade, aquela questão de sabedoria. Então, há nichos, mas de qualquer forma, assim, a pessoa tem que estar no mercado para estar sabendo o que vai acontecer, até por ela própria, pela capacidade de relacionamento. Porque não é só a capacitação, é até você aprender a conviver no ambiente coletivo, né? Onde você tem, evidentemente, obrigações, mas também você tem que saber aquelas regras de inteligência comportamental. E aí isso se desenvolve convivendo, né? Então é importante que isso fique bem colocado. Existe também uma pressa dessa nova geração que muitas vezes não se prende nesse mercado de trabalho da carteira assinada, porque quer para ontem, por exemplo, chegar a um cargo de liderança, e não consegue compreender as etapas que esse processo exige. Exatamente, porque às vezes isso é próprio da juventude, né? De fases da vida, então aquele imediatismo acontece. Então até que ponto que os nossos especialistas em RH, ou as escolas, vai colocar assim, você tem que ter uma carreira, porque às vezes a pessoa, eu vou dizer assim, até brincando, a pessoa está se achando, né? Já não está se achando. E na verdade, assim, tem suas vantagens, tem tudo isso, mas também tem as suas cautelas que devem ser tomadas, né? Porque aí você disse, assim, na questão do emprego, você imagina, chega um jovem num pique de 100, aí vai chegar e encontrar uma estrutura toda engessada. Então você tem um certo conflito. Eu acho que tem um filme aí que eu até assisti, o senhor estagiário. O estagiário. Né? Então, reporta bem essa situação. Então você tem espaços, há talentos de um lado e de outro. Agora também há essa necessidade dos jovens eu sempre fico reiterando a situação da necessidade de capacitação, de entendimento. Tá? Porque se você vai perceber, eu vou ter que chegar em um ambiente novo, eu vou ter que chegar no mínimo de cautela, com certo respeito, até para entender e conhecer as pessoas. Isso do aspecto humano, não vou nem falar do aspecto profissional, porque tem todo o respeito mesmo com uma pessoa que já está mais tempo ali, até que você, com um pouco de paciência, você começa a mostrar os seus valores. E aí seria um ganha-ganha, porque de repente chega com um gás mais novo e você consegue ter, assim, uma penetração de emprestar para a pessoa que está mais tempo lá algum avanço dessa perspectiva de tecnologia e, por outro lado, no revertério disso, você também pega a experiência dele, né? É uma via de mão dupla. Exatamente, a palavra seria melhor, é isso aí. Então, é essa necessidade. Então, essa impaciência aí, e também a gente insistir um pouquinho, né, questões. A gente insiste, às vezes, com amizade, depois você descobre que a pessoa é melhor do que você imaginava, que a gente tem certos preconceitos, né? Insistir um pouquinho, evidentemente que não vai perder aquele gado de juventude de alterar, de mudar, de inovar, mas insistir um pouquinho até conhecer realmente se é aquilo ou não, porque volta também a questão dos cursos que a gente fala de você ver a vocação realmente. E aí você não faz isso, se não experimentar e não ter um pouco de paciência. Isso é importante, isso. Esses estudos vocacionais também, para a pessoa realmente descobrir até que ela não precisa ficar pulando de galho em galho. Então, isso aí também seria um aspecto importante da análise dos RH das empresas, né? Uma vez encontrando aquelas características, sabe, despertar o potencial daquele jovem. Agora, Jonil, você citou a importância da qualificação, né? Da qualificação continuada. E a gente tem visto, por exemplo, uma taxa de abandono das graduações que é muito alta. E também existe uma certa facilidade que é vendida pela internet, né? Nesse universo dos influenciadores, das plataformas de venda. A gente pode dizer que o fenômeno rede social, internet,
também um ingrediente que tem impactado sobremaneira na colocação desse jovem no mercado? Isso é importante a gente ter em mente, porque realmente você tem influenciadores que têm receita para tudo. Né? Então eu falo assim, na verdade, você dão só alguns exemplos isolados. O cara não estudou, mas os jogadores de futebol ganham milhões. Não são todos os jogadores de futebol que ganham milhões. Não são todos os influencers que estão aí que ganham bastante. Uma grande parte não é tudo aquilo. Então você fica muito naquela ilusão, naquela situação. Então isso aí influencia bastante. Há muitos potenciais em diversas áreas que a tecnologia permite, mas também que nem a gente falou agora há pouco, né? Se você for pular de galho em galho, insistir um pouquinho em determinadas coisas, você se perde. Então, mas de qualquer forma, assim, concretamente, a gente tem estudos que mostram que quanto mais tempo de sala de aula, quanto mais tempo de estudo, quanto melhor a formação, a média de rendimento daquele trabalhador é superior a quem não tem. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar alguém que já tem uma certa qualificação, que tem uma certa experiência, ou que adquiriu essa experiência, e tem um salário médio, por exemplo, de 10, 12 mil, e você pegar alguém que se dedique hoje ao Uber ou ao aplicativo de entrega, o salário médio está em torno de R$ 2.900. Tá? Uhum. E com uma carga horária que é mais exaustiva. Ele vai permanecer praticamente nesse valor quase que permanentemente, sem uma perspectiva de funcional. Tem uma liberdade de hora? Tem, mas não vai poder dar um salto qualitativo na cadeia dele. Então, é preciso assim, que a gente verifique com bastante cautela isso, né? E como é que está aquela situação do jovem neném, né? Que nem estava estudando, nem estava no mercado de trabalho. Isso tem mudado, Joanil, ou permanece esse recorte aqui no nosso país? Olha, a gente divulga muito. Como a gente está vendo hoje em dia, você tem o nível de desemprego no Brasil, o nível de ocupação está em torno de menos de 6%. Então a gente está em pleno emprego. Então os jovens, muitos deles estão ali. Tá? Mas de repente, assim, com aquela situação de fazer bico, alguma coisa, né? Ou consegue alguma renda, alguma coisa, e daqui a pouco você desiste daquilo e parte para outro. Mas a tal geração da Enem tem que ser um fenômeno melhor estudado, né? Que nem estuda, nem trabalha. Ou então, se trabalha precariamente. Aí, assim, mas tem muito mito em função disso, né? Não é o caso dos jovens, provavelmente dito, que nas conversas que a gente escuta por aí, sempre fala assim, não, talvez seja o Bolsa Família que faz com que as pessoas não queiram trabalhar, ou então, não é só Bolsa Família, a gente escuta muito isso, né, que por conta disso você não consegue ocupação em determinados setores. Mas por outro lado também tem essa questão do avanço das tecnologias e da vontade das pessoas empreenderem, de não estarem restritas naquele modelo tradicional de emprego. Então tudo isso aí preciso verificar. Políticas públicas, políticas sérias do governo é essencial para você, pelo menos, tentar manter, como teve agora que é uma das políticas de você incentivar que o jovem continue do segundo grau. Ou o pé de meia, né? O pé de meia. Ou então, por exemplo, que você permita que ele faça faculdade. Enfim, você meio que romper com aquilo ali. Senão a gente não vai dar um salto. Porque assim, desde quando eu me entendo por gente, o Brasil ainda evoluiu bastante, mas ainda você tem 5% da população que é analfabeta, né? Agora você imagina, não estou falando em analfabetos informais. Então, por isso você vê a necessidade de nós temos de investir nisso aí. Agora você tem que buscar a forma de ser atrativo, também para aquele jovem. Porque, em verdade, assim, só a informação, a melhor educação permite que você realmente rompa a barreira e faça uma evolução. Isso é importante para o país como um todo, porque ainda assim a produtividade do empregado brasileiro, ela não tem evoluído, da economia brasileira, da economia brasileira não tem melhorado tanto a produtividade. Isso não se deve só ao trabalhador, se deve também às empresas investirem em tecnologia, informação, em melhores situações, né? Genil, muitíssimo obrigada pelas informações. O espaço aberto, caso você queira fazer mais alguma consideração. Não, acho que por hora isso é importante a gente discutir esses temas, porque a gente vai entrar no momento agora já de eleição, então tudo é importante que o debate de ideias aconteça de forma que as pessoas possam, o melhor possível esclarecido, tomar as melhores decisões. A gente sempre está dando a situação melhor para o país. Porque às vezes a gente vive nessa questão de radicalismo de um lado, radicalismo do outro lado, e tem uma coisa que é para todo mundo. Então a sociedade melhora para todo mundo. Não dá para ficar na ideia do Fla-Flu, né? Exatamente. Muito obrigada. Tranquilo. Intervalo, a gente volta já.
Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também está disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e para compartilhar com outras pessoas, para que elas também acessem as informações que a gente compartilha aqui no Papo com Ela. Mas vem cá, você não está inscrito ou inscrita? Tá esperando o quê, mulher? Inscreva-se! O nosso canal no YouTube tá lá te esperando. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece aí na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho para você integrar a nossa comunidade. Sabe onde mais você consegue conferir o nosso conteúdo? No site nossarepublica.com.br. A Universidade Federal de Mato Grosso criou um cursinho preparatório como projeto de extensão. As aulas visam atender pessoas em situação de vulnerabilidade que pretendem fazer o Enem. Entrar na universidade é o sonho de muitos brasileiros. Mas entre o sonho e a aprovação, existe um desafio que pesa no bolso: o custo dos cursinhos preparatórios. Foi justamente para reduzir essa desigualdade que nasceu o projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, o EduCursinho. O cursinho popular oferece preparação gratuita para o Enem a pessoas em situação de vulnerabilidade social desde o ano de 2017. As aulas elas acontecem de segunda a sexta-feira, são professores da UFMT realmente, são alunos, são graduandos da UFMT que são selecionados, os professores do projeto fazem toda uma seleção bem criteriosa e esses alunos dão essas aulas e todo o material também foram feitos pelos professores da UFMT. As aulas contemplam as principais disciplinas cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, como matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Além do conteúdo, os alunos recebem orientação sobre estratégias de estudo, organização da rotina e preparação emocional para enfrentar uma das provas mais importantes da vida acadêmica. As aulas começaram no dia 6 de junho e contemplam neste ano 120 estudantes que buscam se preparar para o teste que oportuniza o ingresso no ensino superior. Todo o público será bem-vindo, desde que tenha feito o ensino médio ou que faça o ensino médio na rede pública, caso tenha feito na particular, que seja bolsista. Essa ação é muito importante porque ela democratiza o acesso aos cursinhos pré-vestibulares. Nem todo mundo tem uma condição financeira de pagar um cursinho vestibular caro, porque a gente sabe que é um investimento alto. Então, assim, participar de um projeto como o do cursinho e tantos outros que a UFMT oferta, é uma oportunidade muito boa de uma porta de acesso à universidade pública. Para a universidade, o projeto vai além da preparação para uma prova. Ele aproxima a instituição da comunidade e contribui para ampliar as oportunidades de quem muitas vezes acredita que o ensino superior está distante da sua realidade. Ao mesmo tempo em que transforma a vida dos estudantes, o projeto também fortalece a formação dos universitários, que atuam como professores voluntários, unindo ensino, pesquisa e extensão em benefício da sociedade. Nas últimas semanas, o estado de Mato Grosso viveu um verdadeiro efeito gangorra em relação ao clima. E nos próximos meses, o país inteiro enfrenta os efeitos do fenômeno El Niño. Essas mudanças climáticas agravam doenças respiratórias, já que o que mais agride as vias aéreas é a instabilidade térmica. Entre essas doenças está a asma, quarta maior responsável pelo número de hospitalizações no SUS. Chiado no peito, falta de ar, tosse persistente e sensação de aperto no tórax. Esses são os principais sintomas da asma, uma doença inflamatória crônica que provoca o estreitamento dos brônquios e dificulta a passagem do ar. Embora possa surgir em qualquer fase da vida, a asma costuma se manifestar ainda na infância e pode ter diferentes causas. Engana-se quem pensa que asma e bronquite são doenças diferentes. Elas nomeiam a mesma dificuldade respiratória. A grande parcela dessas pessoas, essa inflamação ocorre porque elas são portadoras de alergia respiratória. A alergia ela é uma condição genética, então normalmente tem um histórico na família, outras pessoas que sofrem do mesmo problema. Então essa inflamação nos brônquios faz com que as pessoas tenham uma dificuldade para respirar, ou seja, uma falta de ar. E dependendo do grau de inflamação, esse quadro pode ser leve, pode ser moderado, grave, e tem um universo de asmáticos em que a doença a gente chama
de difícil controle, que são as pessoas que fazem o tratamento certinho, o tratamento regular, e mesmo assim tem uma dificuldade para atingir o controle da doença. Nessa época do ano, os atendimentos por problemas respiratórios costumam aumentar. Em Mato Grosso, a estiagem favorece o acúmulo de poeira e reduz a umidade relativa do ar, enquanto as manhãs mais frias e as tardes quentes provocam mudanças bruscas de temperatura. Esses fatores irritam as vias respiratórias e podem desencadear crises em pessoas com asma, principalmente quando a doença não está controlada. O impacto da asma também aparece nas estatísticas. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença e todos os anos, aproximadamente 350 mil internações são registradas no Sistema Único de Saúde por agravamento da asma. Isso faz da doença uma das principais causas de hospitalização por problemas respiratórios na rede pública. Nós temos os gatilhos, né, que são os fatores que desencadeiam a crise da doença. A parte emocional está muito relacionada. Às vezes a pessoa recebe uma notícia, né? Pode até ser uma boa notícia, e se ela começa a dar risada, ela pode fazer um broncoespasmo, que é o fechamento do brônquio que está inflamado. Aí ela pode começar a tossir, a chiar o peito. Então o emocional influencia, sim, também influencia a mudança do clima. Então essa época do clima que nós estamos entrando aqui em Cuiabá e Mato Grosso como um todo, que é a época do clima seco, né, com baixa umidade do ar, porque não está mais chovendo, então você tem uma densidade de poeira maior no ar que você respira. Então, além disso, você tem a queda de temperatura também nesse período, né, principalmente no período noturno. Então, o fator climático é um fator que também pode desencadear uma crise, e as infecções, principalmente as viroses, né, as gripes. Por isso que é recomendado que o paciente asmático tenha o seu calendário vacinal em dia. A asma é uma doença crônica. Apesar de não ter cura, pode ser controlada. Evitar exposição à poeira, manter os ambientes limpos e ventilados, hidratar-se, acompanhar os níveis de umidade do ar e seguir corretamente o tratamento são medidas fundamentais para prevenir novas crises. Outro alerta dos especialistas é nunca abandonar a medicação de controle por conta própria. Muitos pacientes utilizam apenas a bombinha durante as crises e deixam de fazer o tratamento preventivo, o que aumenta significativamente o risco de agravamento e de internação. Quando o brônquio está inflamado, né, ele estreita, a quantidade do ar que entra diminui e, consequentemente, diminui a oxigenação do sangue. Então, o principal risco é morte, né? Por isso que eu disse, mesmo os casos leves, o paciente corre risco de vida. Às vezes a gente lê relatos, né, assim, absurdos de pessoas que, diante, às vezes, de uma forte emoção, pode fazer um broncoespasmo com uma parada cardíaca. O broncoespasmo é quando o brônquio fecha e o ar não entrando, não tem oxigênio. 5 minutos sem oxigênio é suficiente para uma parada cardíaca e consequente óbito se a pessoa não for atendida de forma adequada. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos que a gente produz para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. E faça também a sua contribuição dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode mandar sua mensagem para as nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um ótimo fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta, esperando mais uma vez contar aqui com a sua companhia. Um beijo e até lá!